Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar 2026. Há 33 anos, a principal feira do setor da saúde da América Latina. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo. Vou acompanhar vocês nessa série de conversas sobre os desafios e avanços que estão transformando o setor da saúde. Estamos na 31ª edição da Hospitalar e tem algumas entidades que são parceiras do evento desde o início, há mais de 30 anos. Esse é o caso do Sindiosp, uma das entidades mais representativas da saúde brasileira, que chega a essa edição com uma agenda robusta de discussões sobre gestão, qualidade, sustentabilidade e o futuro do sistema de saúde. A entidade, nessa edição, também é responsável pela curadoria do novo Congresso de Gestão de Clínicas, que estreia nessa edição. Para falar sobre tudo isso, a gente recebe hoje Francisco Balestrin, presidente do Sindiosp e da FESaúde. Seja muito bem-vindo, Balestrin. Obrigado, eu que agradeço sempre estar aqui com vocês nesse evento maravilhoso e tendo a oportunidade de bater um papo. Muito obrigada. A gente sabe que o Sindiosp é um parceiro desde o início da Hospitalar e esse ano vocês têm uma série de lançamentos aqui ao longo dos 4 dias de eventos. Eu vou começar perguntando para o senhor sobre a carta manifesto que vocês lançaram, os 5 inegociáveis da saúde, né, que a proposta é para o novo governador e novo presidente da República com itens inegociáveis da nossa saúde. Eu queria que você falasse mais sobre isso e o que esse manifesto pretende. Bom, essa é uma tradição que a gente tem na federação e no sindicato, que todas as vezes que a gente tem um processo eleitoral no país, né, a gente, de alguma forma, tendo em vista que nós somos uma entidade cidadã, a gente quer colaborar. Sim. Quer trazer novidades, quer trazer propostas, seja para o novo ou para os velhos, né? Que às vezes os velhos continuam. Então, em 22, nós fizemos uma proposta para o governo do Estado de São Paulo. Normalmente a gente recebe todos os candidatos, entrega para todos. Sim. E temos a oportunidade de debater com eles o documento. Quando nós tivemos a eleição para prefeito, há 2 anos atrás, nós também fizemos, não uma proposta, mas um guia, porque São Paulo são 645 municípios, então não dá para você fazer 645 propostas. Então a gente fez um guia para ajudar os candidatos a prefeito ou para prefeitas a escolher os seus secretários ou secretárias de saúde, porque às vezes eles não sabem escolher, porque tem dificuldade, e acabam negociando às vezes, falam, poxa, o ginecologista da minha mulher é muito bom, então vou botá-lo de secretário da saúde. Sim. Não dá certo. Né? Então a gente tentou criar isso. E agora, nesse momento, que são eleições majoritárias de novo, a gente acha que o Brasil já evoluiu bastante em propostas, digamos, conjunturais. Então a gente está fazendo uma proposta, que não é bem uma proposta, mas é um manifesto, como você mesmo colocou, onde nós decidimos, junto com um conjunto grande de outras personalidades, públicas, privadas, professores, acadêmicos, empresários, que a gente deveria contribuir com o nosso país, dizendo sim para quem assumir qualquer cargo no nosso país, executivo ou não, que ele precisa entender saúde como 5 coisas importantes para o cidadão. Porque às vezes as pessoas confundem. Né? Então, esses 5 itens é aquele que nós chamamos de os 5 inegociáveis na saúde. Próximo presidente, próximo governador, próximo senador, próximo deputado, ele precisa saber quais são essas coisas que importam para o cidadão. Sabe por quê? Quem viu o Datafolha semana passada, viu que 43% da população brasileira, é a queixa número 1, tem problema com saúde. Então, é aí, né, que, teoricamente, as pessoas que vão assumir algum cargo deveriam investir, né, as suas políticas públicas. A gente já sabe que não é isso que acontece.
mas nós vamos tentar contribuir. Quais são essas 5 coisas inegociáveis? Primeiro, o chamado paciente único. Por quê? Nós não somos divisíveis. Eu não sou nem do SUS, nem da saúde suplementar. Eu não sou só um paciente da UBS, ou só do meu médico particular. Então, eu sou um paciente, um cidadão brasileiro que recebe saúde de um órgão chamado SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Porque a saúde privada, a saúde suplementar, também está dentro do SUS. Porque a Anvisa faz parte do SUS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar faz parte do SUS. Então, todos nós do setor de saúde somos gerenciados e todos nós somos um paciente único e assim devemos ser tratados. E não tratados fragmentadamente quando a gente vai num serviço ou vai no outro. Segundo lugar, a gente precisa ter o conjunto de informações e dados únicos e formatados também. Os meus dados na saúde privada, junto com os meus dados no SUS, junto com os meus dados em quaisquer outros lugares, tem que estar num ambiente único, formatado e à minha disposição, para que, quando eu for ser atendido em alguma outra instituição que não aquela que eu estou atendido normalmente, ele saiba o que aconteceu comigo, a minha vida. E quando eu falo disso, eu não estou falando só do atendimento médico, Sim. porque a vacina também é um dado de saúde, né? E várias outras coisas são dados de saúde e todos eles têm que estar formatados num único espaço. Então, se você tem um paciente único, se você tem o repositório de dados únicos também, você vai para a terceira desafio, o terceiro inegociável, que é o acesso. O acesso tem que ser qualificado. Porque quando você diz, por exemplo, convida alguém para uma festa, deixa dar. Você tem acesso. Sim. Mas depois você dá o acesso, mas lá dentro da festa não pode fazer nada. Não pode dançar, se é que tem dança, não pode beber, não pode participar de nada. Então você não deu acesso completo. A mesma coisa na saúde. Você ter um plano de saúde, ou você poder entrar num pronto-socorro público ou no hospital público, não significa que você está tendo acesso. Às vezes você demora 150 dias para fazer um procedimento médico. Isso é acesso? Não é. Às vezes você tem um procedimento no seu plano de saúde que atrasa, demora, eles não te dão autorização. Isso não dá acesso. Então a gente tem que ter o paciente único, os dados e as informações adequadas e o acesso qualificado garantido. Quarta coisa, uma vez que você tem tudo isso, você tem que ser cuidado adequadamente dentro de uma rede de cuidados, né? Clara. Então, todos os pacientes têm que ter os seus dados, as suas informações, o seu segmento e medidos todos os seus desfechos clínicos. Porque não adianta só eu tratar se eu não for ver qual foi o resultado. Então, essa é a outra coisa que a gente tem que fazer. E por último, Amanda, mas não menos importante, é o desperdício em saúde. Sim. Olha aqui, ó. A Organização Mundial de Saúde diz que entre 20% a 25% das despesas de saúde são desperdício. O Brasil gastou ano passado R$1 trilhão com saúde, entre o público e o privado. Se desperdício é 20% a 25%, nós jogamos fora o ano passado 250 bilhões de reais. Eu sei que está sobrando dinheiro aí, mas é um absurdo. Gastar, sabe o que é 250 bilhões? É uma medicina suplementar inteira foi jogada fora. O Brasil não pode fazer isso. Aliás, nenhum país do mundo pode fazer isso. Mas o Brasil principalmente, né? Com a nossa própria organização socioeconômica, com as necessidades de saúde que a gente tem, como é que a gente trabalha o desperdício? Melhorando a governança das instituições, colocando pessoas bem formadas para atuar. Porque o médico mal formado, ele é o rei do desperdício. Ele pede exames necessários. Sim. Ele muda as prescrições, ele dá um antibiótico que não presta, depois ele vai mudar. Ele pede exame que às vezes pede às 8 horas da manhã e vai ser feito às 10 horas da noite, porque também a enfermagem não funcionou, as rotinas hospitalares não funcionaram. Então, isso tudo é desperdício, né? Outra coisa que é importante no nosso país, medicamentos falsificados, isso é desperdício de saúde. Então, veja
a problemática que a gente tem. E vou dizer mais uma coisa. Além disso tudo, 10% desse desperdício chama-se corrupção. Né? Eu sei que essa é uma palavra nova no Brasil. Né? Mas eu nem falo isso para fazer chacota, eu falo isso para chamar atenção. Sim. Que nós não podemos ter de 20 a 25 bilhões de corrupção na área da saúde no nosso país. Isso tem a ver com exames que são pedidos e que são desnecessários e os médicos que pedem são comissionados. É uma vergonha. Nós temos que nos envergonhar de colegas que fazem isso. Clínicas que fraudam, né, pacientes, inventam procedimentos. Isso é uma vergonha. A gente precisa combater isso. Produtos que são falsificados, medicamentos que não existem. Ou seja, isso é um absurdo. Né? Próteses que são prescritas e não são, ou não são necessárias e às vezes não são nem colocadas no paciente. Então, esse, na minha opinião, faz parte de tudo aquilo que a gente tem como uma área importante do nosso país, que são 5 Is, mas esse item é fundamental porque ele não é só a saúde que faz, é também a polícia, é também a vergonha na cara, é também a cidadania, é tudo isso que tem que estar junto para que isso aconteça. Tá? Falando agora de qualidade assistencial, o Sindiosp está lançando em parceria com o IEPAS uma nova acreditação hospitalar. A gente hoje no Brasil tem um universo de mais ou menos 6 mil hospitais e somente 9% mais ou menos são acreditados. O que traz de novo essa acreditação e como que vocês pretendem contribuir para essa mudança de cenário no país? Eu fui mais enfático nas 5 inegociáveis, porque se nós, junto com esses 5 inegociáveis, não tivermos um processo de certificação e acreditação juntos, nós não vamos conseguir. Porque como é que nós vamos trabalhar, por exemplo, a jornada do paciente se aquela instituição não é focada na qualidade? Como é que nós vamos trabalhar o acesso se a instituição não é acreditada? Porque quando as instituições são acreditadas, elas têm basicamente 3 coisas bem claras para elas. Primeiro, a sua estruturação. Segundo, a sua jornada. E terceiro, os seus resultados medidos. Então, uma acreditação, ela faz com que as instituições aprendam isso. Quando eu falo de governança, é um critério de acreditação. Quando eu falo de profissionais bem adequados, bem formados, de rotinas, é um critério de acreditação. E quando eu falo em medir os resultados, é um critério de acreditação. Só que a acreditação é um movimento internacional que é voluntário e deve ser assim. Às vezes eu penso que não, mas é assim hoje. Para que você faça alguma coisa voluntária, você tem que apresentar condições para que quem voluntariamente vá fazer aquilo, primeiro, acredite bastante naquilo. E segundo, tenha recursos para pagar. E a grande questão é que a gente, então, dentro desse desenho, conseguiu desenvolver, junto com o QGA, que tem uma parceria com o IEPAS, uma acreditação latino-americana, que a gente chama de acreditação Latam, que é registrada pela ISCOA. A ISCOA é um órgão internacional que acredita as acreditadoras. Sim. Então isso é fundamental. Então essa é uma acreditação correta, adequada, que é certificada pela ISCOA com uma condição absolutamente distinta de financiamento, porque ela sai via o nosso Instituto de Ensino e Pesquisas na área da saúde. Ou seja, é uma entidade que, no fundo, que quer trabalhar pela qualidade institucional, o que permite que essa acreditação, igual com as mesmas características de uma outra acreditação, possa, de alguma forma, ser mais barata que outras acreditações e, consequentemente, mais palpável para que as grandes conjuntos das instituições possam fazê-la. Mais acessível, né? O senhor acredita que acreditação, certificações deveria ser obrigatório? Então, eu nem sei porque que eu falei isso, porque você levou essa sua pergunta, né? Mas assim, não é o habitual. E eu já pensei muito nisso. Mas quando eu vejo um país como o nosso, só com 8 ou 9% dos hospitais acreditados, eu só estou falando de hospital. Sim. O Brasil tem 6 mil hospitais.
Então eu estou falando de 400 hospitais acreditados. É uma vergonha. Países como os Estados Unidos têm 90% dos seus hospitais acreditados. Outros países da Europa têm quase praticamente 100% dos seus hospitais acreditados, o que dá para o cidadão a garantia da qualidade que tem lá na ponta. Porque quem que diz para você, olha, pode ir nesse hospital que ele é bom? O seu médico? Ele não sabe. Ele sabe atender paciente. Mas será que ele também não se impressiona com um conjunto de tecnologias que não garantem qualidade? Será que as pessoas não se impressionam às vezes com um chão de mármore? Uma instituição super, né, focada e decorada? Isso não quer dizer qualidade. Então alguém, e normalmente esse alguém, uma terceira parte, que diz, olha, essa instituição tem qualidade sim. Então você pode ir para lá, não sossegadamente, porque saúde, você sempre pode ter eventos que podem acontecer. Erros e processos, as mais variadas coisas, né? Mas, de um modo geral, aquelas instituições que são acreditadas são aquelas mais sustentáveis, são aquelas que têm rotinas de qualidade mais definidas e, consequentemente, podem não garantir, mas elas podem dar a segurança que, de alguma forma, foi trabalhada a qualidade lá dentro. Isso é fundamental. E, com isso, eu vejo que esse processo hoje não é valorizado no nosso país. Não é valorizado pelos próprios hospitais, porque o cidadão não sabe valorizar isso, porque ele não tem um entendimento de que a acreditação é exatamente o que ele precisa pedir para que ele vá numa instituição adequada. O governo não valoriza, a agência não valoriza, as operadoras não valorizam. E quando eu falo do governo, estou falando assim, quem paga tinha que valorizar a qualidade. Porque se um cliente dele entra no hospital e tem, por exemplo, uma infecção hospitalar, ele gasta o dobro, o triplo, né, daquilo que poderia gastar. E eu estou falando só de gasto, porque o grande problema, no fundo, para o cidadão, é um erro de atendimento, e aí sim, ele pode morrer. Ele pode ter um problema com sequela que não vai ser resolvido. Então, isso são coisas que a gente devia cuidar. Então, com essas questões, eu estou começando a virar o meu pensamento. Eu sempre digo o seguinte, mudar de opinião não é falta de caráter, né? Então, eu estou quase que mudando de opinião, chegando à conclusão que, do mesmo jeito que um banco central como o nosso, que também é sujeito a críticas, ele obriga os bancos a terem sempre os mesmos critérios, a mesma forma de ser, a mesma forma de relacionamento, por que o governo, através do Sistema Público de Saúde, através da Agência Nacional, não obriga os prestadores de serviço a terem também uma garantia de qualidade para o atendimento dos seus clientes? Sabe quem são os seus clientes? Lembra lá nos 5 negociáveis? Sim. O primeiro cliente somos nós. Sim. Eu quero ser bem atendido. Sim. Eu quero que a minha mãe, meu filho, meu primo, meus amigos sejam bem atendidos. Sim. E é isso. E aproveitando aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, está em discussão no Congresso Nacional o fim da escala 6x1. Eu queria saber como que o Sindiosp e a FESaúde avalia esse movimento hoje. Bom, primeiro que eu acho que a observação que foi feita, do ponto de vista dos projetos de lei, né? E o primeiro projeto de lei é do deputado Reginaldo Lemos, lá de Minas Gerais, de 2019, é que ao invés de trabalhar escala, a gente devia estar trabalhando carga de trabalho. Até 1988, quando nós tivemos a nossa Constituição Cidadã, trabalhava-se no Brasil 48 horas semanais. Quando nós tivemos a Constituição, passou-se para 44 horas semanais, que é o sistema atual. Isso é carga de trabalho. Agora, o que devia estar se discutindo, que isso que é o importante, é a carga de trabalho passar de 44 para 40. E isso não tem nada demais, porque a sociedade evoluiu, o mundo evoluiu, as necessidades das pessoas são diferentes hoje em dia, né? Nós temos muito caso, 12,3% da população de São Paulo tem problemas de saúde mental. Então, como não, nós que somos do setor de saúde, não nos preocuparmos com isso? Né? E o lazer faz parte também de melhorar a saúde mental.
A capacidade de estar em família, a capacidade de poder fazer tudo aquilo que tem que se fazer, isso melhora. Então, discutir a carga de 40 horas, inclusive do seu ponto de vista sanitário, é fundamental. E nós que somos do setor de saúde, temos que ser a favor. O que é que a gente tem que discutir? E resta discutir. Primeiro, a escala. Os hospitais trabalham nas escalas mais variadas. Alguém aqui gostaria de ir no hospital e a hora que for confrontado com o atendimento, falar, desculpa, mas hoje a gente não tem gente para trabalhar porque a escala não permite. Claro que não. Então, tem que se ver a saúde como uma exceção. Nós trabalhamos 12 por 36. De novo, a carga de trabalho, quem trabalha 12 por 33, 36, é 180 horas, já é menos. Entendeu? Já é menos que 40 horas. Na média, no setor de saúde, se trabalha 38 horas, o setor como um todo. Então, o setor de saúde ele tem que ser observado com uma forma muito adequada, muito objetiva, para não prejudicar aquilo que a gente está falando desde o início, que é importante. Vamos ter, sim, claro, custos maiores, dependendo de como se agregue isso, porque se uma carga como essa também acontecer, nós vamos ter ou que trazer mais trabalhadores, ou que contratar por hora extra, ou que fazer outras escalas distintas. Tudo isso tem um custo. Então, esse custo será repassado. Porque o setor de saúde talvez seja um dos únicos setores, aliás, saúde e educação, trabalho público e trabalho privado. Porque o que bate em Chico, bate em Francisco. Então, o PSF vai enfrentar isso. Os serviços públicos de saúde, as UBSs, os hospitais privados, os laboratórios privados. Então, de novo, é algo que ele é longitudinal. Então, não é só o setor privado que tem que discutir essa questão, é o setor público também. E aí tem que se discutir se quer passar de uma vez para todo o custo ou outro tipo de coisa que se deseja. Então, essa não é uma questão só do setor privado de saúde. É do privado com fins lucrativos, é do privado sem fins lucrativos e é do setor público também. Então, que todo mundo entenda que a saúde tem que ter uma situação diferente. E algo que também me parece que seria adequado é que essa mudança ela seja escalonada. Em vez de amanhã, aprova-se a lei e amanhã vira realidade, você tem que fazer algo que seja distinto. Sei lá, nós estamos pedindo, por exemplo, 1 hora por ano. Transicionar, né? Transicionar do 44 para o 40, 1 hora por ano. Então, ano que vem, faça 43, no outro 42, no outro 41, até chegar aos 40. Então, veja, nós sabemos que é uma questão, não estou falando a respeito dos outros setores da economia nacional, mas estou falando especificamente do setor de saúde. E eu queria que o senhor deixasse agora uma mensagem final para quem nos acompanha, frente a todos os desafios que o setor nos impõe. O que o senhor deixa de orientação, de conselho? Eu gostaria de dizer que é importante que vocês saibam que o setor de saúde está sempre ao lado de vocês. Não há um outro setor que aconteça na vida da gente, desde o início até a morte. Porque nós passamos por todas as fases. Nas fases quando a gente se alimenta, quando a gente se vacina, quando a gente nasce, quando a gente fica doente, quando a gente precisa de lazer e até quando a gente morre. Então, não há um companheiro de viagem, não há um companheiro maior do que um serviço de saúde. Então, confie no setor de saúde, porque a gente trabalha muito para o cidadão brasileiro. Balestrin, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado, eu que agradeço. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Eu te espero no próximo episódio.